Hoje a gente vê tantas patologias crônicas, aí você me fala de medicamentos, né? Quando a gente pensa em medicamentos, os remédios, eles não curam, eles remediam. Se curassem, eu falo que chamava o curédio, não chamam curédio, chama remédio. Então, eles remediam. Hoje que nós temos esse arsenal aí de doenças crônicas, não são possíveis ter cura, né, com a saúde convencional ou com a medicina convencional. É esse que é o gargalo hoje. Meu nome é Poliane Cardoso, sou fisioterapeuta, especializei em dermatologia estética. Após especializar em dermatologia estética, eu fui estudar um pouquinho gestão de pessoas, estudei bastante franquias, expansões de franquias, tudo voltado para o segmento da estética. Fui gerente geral das maiores franquias hoje do segmento de estética. E em 2014, eu tive um filho, né, o meu Daniel. E depois que eu tive o Daniel, logo alguns meses após, eu desenvolvi uma doença autoimune. E aí, alguns médicos não sabiam se era um tipo de câncer ou se era vitiligo. E aí, então, eu tive que fazer vários tipos de exames até chegar num diagnóstico de vitiligo. Porque o meu vitiligo, ele era completamente diferente do vitiligo convencional, que a pessoa tem bilateral. Então, o meu era somente de um lado, e aí muitos médicos achavam que pudesse ser um tipo de câncer, um líquen. E aí começa, então, a minha história na saúde integrativa, na saúde funcional. E aí eu começo, então, a amar esse segmento, porque eu vim de um segmento de ego, de luxo, de estética. Todas as pessoas focam sempre na beleza exterior. Então, eu me cobrava muito exteriormente, mas eu esquecia o interior, que é o principal, né? Saúde, ou você tem ou você não tem, é algo objetivo. Já a beleza exterior é algo subjetivo, né? Depende dos olhos que veem. Hoje, às vezes, tem gente aí que tá me vendo e olha que linda a doutora Poliane Cardoso. E tem gente que olha e fala, eu não acho ela linda. Por quê? Beleza exterior é algo subjetivo. Então, 2015 foi um marco na minha vida, porque através da minha doença autoimune, eu comecei a perceber que existe um propósito muito maior e que ganhar dinheiro não é propósito nenhum. Propósito é deixar um legado, é transformar pessoas, transformar vidas, é amar o ser humano, é saber cuidar na causa, ir direto na causa e não de sintomas. E aí, então, eu começo a entrar na estética integrativa. Conheci a ozonioterapia, mudou a minha vida a ozonioterapia, porque eu conheci a ozonioterapia para me curar de uma doença autoimune. Então, Cuba é referência em ozonioterapia, principalmente para vitiligo. E aí eu começo, então, a estudar com grandes médicos, com grandes profissionais lá fora, para me curar. Através da ozonioterapia, 60 dias minhas manchas sumiram no meu corpo. Eu comecei a ter, obviamente, uma epigenética saudável. Eu descobri que nós não somos reféns da nossa genética. Não é porque meu pai teve infarto, não é porque meu primo teve vitiligo que eu vou ter vitiligo. Na verdade, o que vai determinar a minha saúde é o meu estilo de vida. São os meus hábitos, se são saudáveis ou não. E aí eu começo a amar essa área, e aí eu começo a esquecer de tudo que era ego, que era luxo, esse mercado completamente oposto a tudo que eu estava vivendo naquele momento. E aí eu começo a estudar ozonioterapia intensamente, e de 2015 para cá, eu começo a me apaixonar pela ozonioterapia, comecei a ministrar cursos de ozonioterapia para médicos, principalmente os médicos da pós-graduação. Depois eu comecei a ministrar ozonioterapia para enfermeiros, dentistas, e aí começa, então, vários profissionais da área da saúde a me convidar para ministrar cursos, congressos e tudo mais.
o marco da ozonioterapia, o berço da ozonioterapia, foi na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, onde eram utilizados ali para feridas em soldados, para bactérias, para pós-amputados. Então, a ozonioterapia, ela foi um marco, principalmente na Segunda Guerra Mundial, cresceu absurdamente em vários países, e aí a gente pensa, por que aqui no Brasil não? Ozonioterapia nada mais é que um oxigênio ativado, oxigênio em potência. Nós temos a união de um átomo com uma molécula de oxigênio se unindo. Então, o ozônio ele se forma após uma descarga elétrica. Então, nós temos ali átomos de oxigênio o tempo inteiro, e após uma descarga elétrica, nós temos átomos se unindo a moléculas e formando o O3, mais conhecido como ozônio. A técnica de ozonioterapia, então, utiliza esse gás maravilhoso que está lá na estratosfera, e a gente utiliza esse gás, então, para fazer tratamentos, para usar como uma terapia complementar integrativa, de acordo com o Ministério da Saúde, na portaria número 702 aqui no Brasil. Então, é uma PIC, né? Então, nós temos aí uma terapia complementar integrativa. Isso que é o mais maravilhoso na ozonioterapia. Ozonioterapia, ele vai oxigenar o ozônio, né? Vai oxigenar as células do nosso corpo. Nós podemos ficar meses sem comer, dias sem beber água, mas nós não podemos ficar minutos sem respirar. Então, o ozônio, de fato, é vida para nós. Hoje, nos países lá fora, Cuba, Rússia, Alemanha, Japão, nós temos vários países hoje, né? Portugal, que já são reconhecidos que é totalmente regulamentado a ozonioterapia. Então, lá vários profissionais já utilizam a ozonioterapia, é uma técnica centenária. De fato, é uma briga com o mercado farmacêutico, nada mais do que isso. Surgiu a penicilina, né, o primeiro antibiótico capaz de tratar as mesmas bactérias que a ozonioterapia tratava. Surgiu o anti-inflamatório, ozonioterapia anti-inflamatório. Surgiu o analgésico, ozonioterapia analgésico. Então, briga com medicamentos sintéticos. Então, de fato, a Associação Médica Americana proibiu todos os médicos de trabalharem com ozonioterapia, que respingou aqui no Brasil, e o Conselho Federal de Medicina não reconhece a técnica de ozonioterapia, a não ser para medida experimental. Então, o médico pode fazer como experimento, mas não como venda do tratamento, sendo que hoje é um tratamento que muda vidas. Então, hoje a gente tem aí uma técnica que é confiável, que me dá segurança, é a terapia mais segura da história da medicina. E por que hoje que não praticam? É o melhor custo-benefício, é uma técnica extremamente barata para o cliente, é uma técnica eficaz. Então, não há justificativas hoje que possam comprovar a ausência da ozonioterapia, ausência de resultados, não tem. Eu trabalho há 6 anos e eu fui curada de uma doença autoimune. Hoje eu tenho vários e vários clientes que praticam ozonioterapia, né? Eu tenho um cliente que ele veio da Angola, ele ficou 90 dias aqui no Brasil, ele me conheceu nas redes sociais, ele e a esposa dele vieram de Angola, ficaram 90 dias aqui fazendo ozonioterapia para esclerose múltipla, né? Ele veio num estado péssimo, cadeira de roda, e ele saiu extremamente bem. Eu tenho uma outra cliente que veio da Califórnia, ficou com a gente aqui 6 meses, esclerose múltipla também. Então, nós tratamos e a cliente voltou para a Califórnia maravilhosamente bem. A maior briga hoje é, de fato, porque a ozonioterapia ela é eficaz, né? Ela hoje tem muita comprovação científica. Hoje nós temos mais de 6.000 artigos com base científica da ozonioterapia e é uma técnica extremamente eficaz. Ela é eficaz, ela nos dá segurança e é o melhor custo-benefício. Então, hoje, trabalhar com ozônio é uma técnica extremamente barata, até para o cliente final. Eu vou pagar uma terapia de ozonioterapia, né? Vou pagar essa terapia com ozônio. É super barato hoje a sessão. É muito barato mesmo. É o melhor custo-benefício hoje. Voltando nos artigos científicos, é por isso que eu falo que sempre existe essa briga. Porque hoje que as pessoas falam, eu não vou fazer ozonioterapia porque não tem comprovação científica. É muito mais fácil falar que não tem comprovação científica, sendo que nós temos hoje muito mais de 6.000 artigos. Eu me recordo do primeiro artigo na Alemanha, onde médicos
foram profissionais médicos, porque lá é ato médico, lá é médico que prescreve ozonioterapia. Então, lá, os médicos se reuniram e fizeram um artigo com mais de 5 milhões de terapias sendo praticada ali de ozonioterapia, né? As terapias com ozônio, em vários pacientes. E eles perceberam que a técnica, ela tem como complicação efeitos colaterais 0,0007% de complicação. Ou seja, é a terapia hoje que não tem complicação. É a terapia mais confiável hoje na história da medicina. Isso é artigo científico, tá? Artigo científico, não é a doutora Poliane que está falando. Por que a ozonioterapia vai em todas essas patologias? Né? Pacientes que têm câncer, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Hoje a ozonioterapia já foi classificado como uma terapia complementar integrativa para mais de 345 patologias crônicas, doenças autoimunes, síndromes metabólicas. E por que ela serve para todas essas patologias? Né? O que todo mundo me pergunta. É simplesmente pelo fato do nosso criador ter nos dado de presente uma organela que chama mitocôndria. A mitocôndria é a nossa casa de câmbio no nosso corpo. É a nossa casinha de câmbio. A mitocôndria, ela recebe como alimento oxigênio e ela transforma numa molécula que chama adenosina trifosfato, ATP. Ninguém levanta de uma cama sem ATP. Ninguém pratica uma atividade física sem ATP. Ninguém é feliz sem ATP. E o mais importante, nós temos mais de 33 milhões de mitocôndrias no nosso corpo todo. Então, o ozônio, como ele é um oxigênio ativado, o oxigênio é o alimento da mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela recebe o oxigênio, ela otimiza essa utilização do oxigênio e aí ela transforma em ATP. Assim como tem outros subprodutos também. Né? Temos ácido graxo, que alimenta a mitocôndria, mas o principal hoje que a gente vê para ter uma ativação mitocondrial chama-se oxigênio. E o ozônio nada mais é que o oxigênio ativado. Né? Ele tem um átomo e uma molécula de oxigênio. Ele é o oxigênio em potência. Então, ele estimula a mitocôndria, é um alimento ali para a mitocôndria. A mitocôndria aumenta a utilização de oxigênio e transforma, então, em energia. Nós temos mais mitocôndrias no intestino. Tudo começa no intestino. Por que essas pessoas hoje estão morrendo? Nós passamos por uma pandemia agora. Por que muitas pessoas morreram? Exatamente por conta da imunidade. Exatamente porque essas pessoas não têm estoque de energia. Essas pessoas não têm uma ativação mitocondrial. E quando a gente cuida da mitocôndria, nós não somos pessoas doentes. Nós somos pessoas felizes, com saúde. Né? Eu sempre falo, saúde é estar bem. Saúde é ter uma beleza interior, não é beleza exterior. Então, ser saudável hoje é não ter doença. E o que as pessoas têm feito hoje? Tem se alimentado muito mal, não tem praticado atividade física, tem liberado muito estresse. Então, quando você vai analisar, a epigenética dessa pessoa, os hábitos dessa pessoa, são os hábitos que não são saudáveis. E não tem como uma mitocôndria suportar isso. E aí ela entra numa decadência, numa degeneração que chama mitocondriopatia, que é uma porta para toda e qualquer patologia. Eu era uma pessoa bem dinâmica, eu trabalhava, fazia consultorias para as maiores empresas, então eu não parava nem para comer. Eu não tinha um sono legal, eu não me suplementava, eu não tinha atividade física. Eu vivia só para trabalhar, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de coisa que não é o meu propósito. Quando eu descobri o meu propósito, aí sim eu falei, peraí, eu preciso me amar. Ter propósito é se amar. E aí eu falei, poxa, eu tenho que me amar, eu tenho que começar a cuidar de mim. Aí começa a praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, praticar ozonioterapia, oxigenar as células, alimentar a mitocôndria. E aí sim, eu então começo a silenciar todas as patologias que eu tinha. O hipotiroidismo, eu tinha síndrome do pânico, eu tive depressão. Porque doença autoimune é igual pombo, ela vem em bando, ela não anda sozinha. Quando eu comecei a ter uma saúde integrativa, ter a prática de ozonioterapia, que então estimulou aquela célula, a minha organela, né, que está lá dentro da célula, que estava doentinha, aí eu comecei então a ter saúde física e mental. E isso aí que é ter saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela fala, o que é saúde?
Saúde é o completo bem-estar físico e psicológico. Então, a gente precisa estar bem fisicamente e psicologicamente bem. Nós temos várias possibilidades hoje de aplicação de ozonoterapia, né? Várias vias também. A gente tem a via local e a via sistêmica. A via local, através de uma agulha de insulina, né? Uma agulha 30G, bem pequenininha, nós podemos fazer a aplicação da insuflação do gás subcutâneo, intradérmico, só na nossa pele. Quando eu falo intradérmico, é só na nossa pele. Quando eu falo subcutâneo, é quando a gente vai um pouquinho mais profundo na gordurinha localizada, na celulite, nas articulações, porque ele também causa analgesia, anti-inflamatório. Essas são as vias locais. Há uma pessoa que tem uma unha encravada, uma unha com fungos, micoses, uma úlcera, uma escara, né? Aquela úlcera de pressão, fiquei muito tempo na mesma postura, acamado. Eu posso trabalhar através de plásticos, de bolsas plásticas, e eu insuflo ozonioterapia ali, o ozônio puro, ele mata as bactérias, os fungos, os vírus. Eu também tenho a via sistêmica. Na via sistêmica, eu tenho a via endorretal, através de uma sonda bem fininha, muito menos que um supositório, onde eu insuflo ali o ozônio. Ali é uma via extremamente absortiva. Então, ali eu vou absorver bastante ozonioterapia. Eu tenho a via através da imunoterapia. Então, eu retiro o sangue do meu cliente, do meu paciente, coloco ozônio e insuflo via intramuscular, que é a autoemo menor. Também tem a autoemo maior, onde eu retiro ali de 50 ml a 100 ml de sangue do meu cliente, coloco o ozônio naquela bolsa com sangue e volto endovenoso. Tem o soro ozonizado, eu posso ozonizar um soro, colocar um ozônio ali no soro. Eu trabalho muito em atletas, eu sou patrocinadora hoje do time do Cruzeiro Esporte Clube Minas Gerais, então a gente trabalha muito em atletas, soro ozonizado, auricular também, que é uma via local, né? Então a gente, através de um esteto, a gente insufla o ozônio ali para diminuir enxaquecas, sinusites, amigdalites, otites. Então tem várias vias, endovaginal para mulheres que têm candidíase, endometriose, ovário policístico. Tem a via de aplicação capilar para as pessoas que estão perdendo cabelo. Tem a via facial, né, que a gente pode trabalhar intradérmico ou subcutâneo ali, para a gente estimular colágeno, elastina, diminuir ali as rugas. Então, nós temos várias vias hoje para trabalhar com ozonoterapia. Eu acredito que ozonoterapia até hoje, né, não criou forças aqui no Brasil, porque existem forças maiores, forças políticas, né, com outros interesses. Inclusive, eu estou batalhando por um projeto de lei recentemente, né, na Câmara dos Deputados. Essa semana mesmo eu ia para Brasília e não deu porque eu estou indo para Belo Horizonte. Mas vários políticos hoje já conhecem a ozonoterapia e eu acredito que muito em breve esse projeto de lei ele vai ser regulamentado. Está muito... Tá um passo para a gente hoje regulamentar a ozonoterapia de fato, né? Ela já está na portaria número 702 como uma terapia complementar integrativa. Mas hoje, pelo fato do Conselho Federal de Medicina não reconhecer a técnica, ela não ser reconhecida, eu acho que o que a gente tem mais hoje para ganhar a ozonoterapia é a população mesmo conhecer cada vez mais. É por isso que eu faço esse trabalho cada vez mais, incansavelmente, apresentando a ozonoterapia para todo mundo. Eu acredito que a ozonoterapia tem que ser para todos, ainda mais por ser um custo-benefício maravilhoso, por ser o remédio, não é nem remédio, né? Para ser o nosso suplemento nosso de cada dia. Eu mesmo pratico ozonoterapia todos os dias. Então, eu acredito que é mais a questão da consciência, porque muita gente já conhece o ozônio. Lógico que nós temos ainda muita gente para conhecer, mas é conscientizar do que essa técnica é capaz de fazer. Eu atendo muitos pacientes oncológicos. Eu fui, inclusive, chamada por um hospital de Palmas, onde eles trabalham muito só na área da oncologia, né? Eles trabalham muito com câncer, quimioterapias, e eles têm muito interesse em começar a prática da ozonoterapia. Por quê?
Porque a ozonioterapia, como eu falei para vocês, ele é um oxigênio ativado. Então, ele vai oxigenar as células, ele vai liberar energia. O que acontece num paciente oncológico? Ele tem esse déficit de energia, ele tem uma mitocondriopatia. Dr. Otto ganhou o prêmio Nobel em 1931. Ele provou que nenhum câncer, nenhuma doença autoimune vai permanecer num meio alcalino, vai se desenvolver num meio alcalino. E o ozônio alcaliniza a matriz extracelular. Além disso, nós já temos um outro artigo, em 1931, provando que o câncer é uma patologia mitocondrial. Isso já tem artigos científicos, né? Mostrando que o câncer é uma diminuição da utilização de oxigênio na mitocôndria. O que nós temos hoje na prática clínica, né? A gente já tem essa base científica. E agora, no lado empírico, né? A prática clínica. Nós temos que clientes que praticam a quimioterapia e praticam ozonioterapia, eles não têm tanta queda capilar, eles não têm tanta anemia, eles não têm tanta indisposição, eles conseguem ter um dia a dia muito melhor do que sem ozonioterapia, né? Hoje nós não temos estudo comparativo de só ozônio e só quimioterapia, de jeito nenhum. Mas nós temos hoje vários artigos científicos com a ação do ozônio na oncologia, na ação do ozônio, estudo de caso no paciente oncológico, no paciente que estava fazendo quimioterapia. Quais foram os efeitos ali? Então, a gente tem resultados incríveis com a ozonioterapia. Nós temos um artigo hoje de uma pesquisadora que chama Silvia Menendez, e ela pesquisou num hospital, ela dividiu 2 grupos de pacientes pós-amputados. Um só tomando antibiótico e o outro só fazendo ozonioterapia. E o que ela percebeu? Que quem fez ozonioterapia teve uma alta hospitalar muito mais rápido do que quem usou só antibiótico. Depois, fazendo exames de sangue, ela percebeu que as pessoas que fizeram ozonioterapia aumentaram a nossa enzima antioxidante, que é a superóxido dismutase. Já quem tomou antibiótico não teve o aumento das enzimas antioxidantes. Então, o que a gente pode crer com isso tudo? Que a ozonioterapia é uma técnica significativamente dá resultado no nosso cliente, principalmente nos clientes oncológicos. Eu tenho vários e vários com resultados maravilhosos. Nada impede que o cliente não possa fazer a quimioterapia com a ozonioterapia, né? Você pode unir os dois. Em nenhum momento eu falo que só o ozônio vai fazer, vai trazer a cura, de jeito nenhum, até mesmo porque é uma terapia complementar integrativa. Então eu não quero brigar com os medicamentos, mas vamos pelo menos aceitar ozonioterapia como uma técnica complementar. Eu escrevi um livro recentemente que chama O Milagre do Ozônio. E quando eu falo nos milagres do ozônio, eu falo tanto na minha vida quanto nas pessoas que estão à minha volta, né? Uma delas, meu pai, ele teve infarto agudo do miocárdio, 80% da área cardíaca cometida, né? Para a medicina convencional, ele ia ter que voltar para casa e ter vários tipos de cuidados especiais, não poderia subir escadas, não poderia praticar atividade física, não poderia fazer nada, né? Ele pratica a ozonioterapia, eu coloquei um aparelho dentro da casa dos meus pais, um aparelho medicinal. Recentemente ele foi fazer um exame e o médico falou assim, nossa, seu coração é incompatível a um infarto, né? Então nós conseguimos recrutar ali aquelas mitocôndrias e com certeza a área cardíaca dele é incompatível ao infarto. Além disso, eu tenho um lindo pacientezinho com autismo, que hoje, se você conversar com ele, o Rian, você não acredita que ele é autista e ele tinha o espectro 4, né? Ele é lá de Vila Velha, do Espírito Santo. A mamãe dele fez o meu curso, fizemos o meu protocolo nele e ninguém acredita. Ele não falava, ele não interagia, ele não tinha contato visual. Hoje ele me chama de tia Polly, ele chama a mãe pela mãe, pelo nome da mãe, ele aceita ordens, né? Eu tenho um cliente, né, o seu Jobá, que ele tem, né, Alzheimer, tá bem silencioso, então esquecendo muitas coisas, chamava a
cuidadora dele pelo nome da esposa, já estava esquecendo de tudo. Nós começamos a fazer ozonoterapia. Hoje ele chama o nome dela, da funcionária dele, ele entende que a esposa dele já faleceu, ele chama os filhos pelo nome. Então a gente tem visto assim o cognitivo melhorando absurdamente das crianças, de adultos, de idosos, clientes que têm Parkinson, né? Eu tenho um cliente em Vila Velha também que tem Parkinson e melhorou absurdamente, controle de troncos, tremores. Então assim, são vários. E o que mais me chocou foi o meu cliente que chegou na minha clínica na cadeira de roda, né? Ele não andava, já tinha semanas. A esposa dele chegou lá na minha clínica falando: olha, ele tá só atrofiando cada dia mais. Vamos avaliar. Avaliamos, começamos o tratamento, apliquei ozonoterapia e na primeira sessão ele saiu andando da minha clínica. Então, é de fato um milagre do ozônio aí acontecendo. Várias e várias vezes fui ameaçada. Inclusive, ano passado jogaram bem baixo comigo, assim. Me ligaram falando que sabia a hora que meu filho saía da escola, que a hora que eu entregava ele para a escola. Tive que mudar meu filho de escola, tive que mudar de condomínio aqui em São Paulo. Hoje já fui assaltada, né? Pessoas me seguindo a muitos e muitos quilômetros. Hoje eu só ando com carro blindado aqui em São Paulo. Então, assim, eu tenho uma vida extremamente restrita. Já fui muito ameaçada. Hoje nem tanto mais, porque eu cumpro o meu propósito. Eu falo o que tem que ser falado. Eu não tenho medo. Eu tenho assessoria jurídica incrível, né? Recentemente, um grande médico me ligou e falou assim: Polly, eu estou preocupado com você, porque é muita gente que não gosta de você. Aí eu falei: não é que não gosta de mim, é que não gosta do meu ozônio, né? E eu sou muito ciumenta com o ozônio, porque não fui eu que escolhi ele me escolheu. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, eu vou cumprir o meu propósito, e isso foi um pacto que eu fiz com o universo. E eu falei: se eu for curada, eu vou transformar o maior número de pessoas possíveis, eu vou curar muita gente, como eu tenho feito. E sim, ligações, sequestro, assaltos, tudo isso já aconteceu comigo. E é engraçado, né? No início eu tinha muito medo, eu não passava endereço da minha casa, mal amigos vinham aqui me visitar, né? Eu moro num condomínio que lá fora falta pedir o tipo sanguíneo da pessoa. Vários seguranças, né? Me seguem, estão comigo. Eu sou extremamente... É como se fosse escoltada mesmo, sabe? Mas eu falo que eu tenho uma proteção maior. Então, eu sinto que Deus cuida muito de mim, eu sinto que eu sou iluminada, e eu sou que nem o Zagalo, vão ter que me engolir, sabe? Hoje são mais de 20 mil pessoas transformadas, são mais de 6 mil clínicas credenciadas no meu método. Todos os meses eu tenho mais de 1.500 alunos hoje, nos cursos online, cursos presenciais, e eu sei que tem uma proteção maior comigo. Então, eu vou falar o que tem que ser falado, assim como eu falei tudo aqui para vocês, sem medo nenhum, sem filtro nenhum. Enquanto a gente está vivo, sempre há chances. O que a gente vê hoje são pessoas sem humanização nenhuma. E se tem uma coisa que eu prezo, é humanização. É olho no olho, é toque, é abraço, é aperto de mão. Então, por eu ter passado por uma doença autoimune e eu ouvi, Poliane, não tem cura, você vai ter que viver com corticoides, né? Você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E eu achei a cura. Então, primeira coisa, tenha um estilo de vida saudável. Se ame. Olhe para você, primeira coisa, e fale: qual é o meu propósito aqui na Terra? Primeira coisa, qual é o meu propósito aqui na Terra? Ninguém tem propósito sem identidade. Quem é você? Onde você quer chegar? Você recebeu um diagnóstico hoje de uma doença autoimune. Mas quem é você e onde você quer chegar? Quando você descobre o seu propósito, quando você descobre quem você é, você começa a se amar.
E aí começa a ser saudável, praticar atividade física, suplementar, ter um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável. Eu costumo falar sempre assim para os meus clientes: você tem um carro a gasolina, você vai colocar álcool nele? Não. Você tem um carro a álcool, você vai colocar gasolina nele? Não. Por quê? Porque é incompatível. O nosso corpo, ele não vai absorver glúten, ele não vai absorver laticínios em geral, leite, derivados do leite, o açúcar. Ele não vai metabolizar isso. Ele vai fazer mal para você. Então, se você respeita até o seu carro, por que você não se respeita? Porque você não se ama. Então, primeira coisa, identifique quem é você, onde você quer chegar, por que você está aqui nessa terra, qual é seu propósito, e aí sim comece a se amar. Porque não existe diagnóstico que a pessoa fala assim: olha, você não tem cura. Não existe isso. A cura está dentro de você. Você sabia que existe um fenômeno que ocorre no nosso corpo que chama autopoiese? É a nossa autocura. O nosso corpo tem a autocura. Então ninguém pode virar para você e falar que você não tem a cura. Você tem a cura. A cura está tudo aqui dentro de você. Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames, ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da Vita Science, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender que realmente você pode ver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você, mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube Vita Science e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube Vita Science, você tem acesso à gravação de todas as palestras do congresso, a todos os meus cursos, e vai poder até ganhar um pote do Vita Calme, a fórmula do sono reparador, de presente. Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp. Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo Vita Science. Então clica no botão abaixo para saber como receber R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso transformador, né, com o lançamento do Clube Vita Science. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo vocês estão percebendo a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, eu, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser, você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço!